Olá, queridos. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Este que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta para trazer mais uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Eu quero, a princípio, orar com você nessa manhã. Se você me ouve pela manhã, quero orar com você nessa manhã. Se você está ouvindo esse vídeo à tarde, quero orar com você agora nessa tarde. E se à noite, também quero orar com você nessa noite. Contanto que você ore. Pai bendito, te louvamos pela bênção de poder estar aqui nesta hora de oração. E temos a certeza que esta hora de oração também é a hora de respostas de orações, porque o Senhor é um Deus que responde orações. Cremos nisso, à luz da Tua Palavra. Agradecemos por essa data tão especial. Agradecemos por essa hora tão importante, que é a hora da oração. Abençoe este meu irmão, abençoe essa minha irmã, abençoe seu servo. Não importa o credo religioso que essa pessoa esteja agora vivenciando. Eu quero transferir a Tua bênção sobre ele, sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Eu quero agradecer a Deus por você ser mais um inscrito no nosso canal, à luz das Escrituras. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por você deixar Deus usar você neste canal, que tem sido bênção, eu creio, para muitas pessoas que precisam de uma palavra da parte do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por suas orações, e por mais uma data especial que Deus me concede. Hoje estou fazendo mais um aninho de vida, ficando mais maduro, não velho, velho estrada. Estamos ficando mais experientes, mais maduro na vida, aprendendo mais um pouco, porque com Jesus é assim. Eu quero compartilhar com você uma partícula da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, carta do pastor Tiago, no capítulo 5 e versículo 13. Tiago 5 e 13, apenas o primeiro texto, a primeira parte do texto, que diz a seguinte expressão: está alguém sofrendo? Ore. O texto diz ali, está alguém sofrendo? Ore. Muito bem. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto e tanto a mim quanto você sabemos que dificilmente raramente a primeira coisa que nós fazemos quando estamos doentes ou quando estamos com um problema, enfrentando uma adversidade, você já percebeu que raramente a primeira coisa que a gente faz é orar? A gente sempre se refugia ou toma uma atitude primária, mas que nem sempre é a oração? Você já percebeu isso? Pois é. E na maioria das vezes, nós pedimos orações, até mesmo antes de orar. Nós pedimos orações, vamos buscar A, B, C para compartilhar o problema, a situação, a dor, o sofrimento, mas raramente a gente primeiro ora. E isso é um erro muito sério, porque oração, ela não é algo que é secundária, ela não vem depois, ela vem antes. A oração é primária.
E aqui eu quero deixar já para nossa lição de casa que nós, quando temos esse tipo de comportamento, nós estamos vivenciando não um comportamento que Deus desejaria que tínhamos. Isso não quer dizer que é pecado pedir oração a terceiros, não é pecado. Mas viver na dependência de oração de outros, isso é paganismo psicológico. Isso não é espiritual. Isso não é inteligente da minha parte. Eu posso pedir oração, mas não viver nessa dependência. Por quê? Porque isso é coisa da lei. Nós vivíamos assim. Jesus agora rasgou o véu de alto a baixo. Eu não preciso viver na dependência de oração, de A, de B. Não que eu não possa pedir oração, mas viver dependendo de que alguém ore por mim, porque eu confio na oração de fulano, não na minha oração. Longe de mim, de você, esse pensamento. A oração mais eficaz, a oração que tem mais efeito, não é a oração do meu vizinho, não é a oração do pastor, porque é pastor, não é a oração da minha líder, do meu líder espiritual, não. É a oração que eu faço. Eu preciso acreditar que a oração que tem poder e eficácia é a oração que eu faço. É a oração que eu me dirijo a Deus, não por terceiros, mas a oração que eu faço. Porque essa é a oração que Deus quer ouvir. A minha oração, a sua oração. Entenda que Deus quer ouvir essa oração. E não importa as palavras, se elas vão ficar bem colocadas, se eu vou errar algum verbo nas palavras, se são bonitas, eloquentes ou não. Não importa isso para Deus. Isso não interessa para Deus. Deus quer ouvir você, falar com Ele, chegar para Ele, abrir seu coração para Ele e dizer o que você sente, o que você está vivendo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que ouve oração, que para ouvir você, que dá atenção a você, que tem interesse em ouvir você. Sabe por que algumas pessoas deixam de orar? Quero destacar aqui 3 razões primárias por que muitas pessoas deixam de orar. A primeira razão pelo qual muitas pessoas deixam de orar e de levar a oração como um fato secundário, como algo, ou melhor, levar a oração como algo secundário, ou seja, elas oram depois que se comunica com todas as pessoas, elas oram depois que compartilham o problema com 1001 pessoas e oram depois de tudo isso. Ou seja, ao invés de priorizar, de colocar a oração como algo primário, em primeira instância, elas deixam orações de forma secundária e às vezes nem oram. Às vezes nem oram. A primeira razão por que muitas pessoas não oram, e se ora de forma secundária, não leva a oração em primeiro lugar, em primeira instância na sua vida, é porque tem medo de se colocar diante de Deus pelo fato delas ficarem frustradas. O fato delas ficarem frustradas de Deus não responder suas orações. Elas preferem, às vezes, pagar a um terapeuta, a um psicólogo e ouvir o psicólogo falar, porque você fala mais do que ouve, não é verdade? Um terapeuta ouve mais do que fala.
Mas as pessoas preferem mais pagar caro para se consultar com um terapeuta, com um psicólogo, do que falar com Deus e passar seus problemas para Ele. Porque se elas perceberem que mesmo pagando caro a um terapeuta, a um psicólogo, elas não tiverem um bom retorno, ou se não resolver nada mudar, elas não vão se frustrar, porque quem atendeu elas foi um ser humano igual a ela. Ou seja, no contexto da relatividade, é igual a ela, aquela pessoa que lhe atendeu, embora gastou caro para ser atendido. Por causa disso, muitas pessoas deixam de orar, porque elas ficam frustradas de se colocar diante de Deus, que é um ser absoluto, que é um ser perfeito e que pode ignorar a sua oração. Eu quero dizer para você que Deus não ignora a oração de nenhum pecador, desde que acredite que Ele pode responder suas orações. Certo pai, com um filho endemoniado, chegou para Jesus pedindo socorro a ele. E ele disse: Senhor, se podes, cura meu filho, socorre meu filho. Jesus, olhando para ele, disse: se podes, é somente você crer. É como se Jesus estivesse dizendo: a questão não é se eu posso, a questão é se você crê que eu possa fazer isso. Eu só quero que você acredite que eu possa fazer isso. Deus não está levando em conta se você peca muito, se você peca pouco. Deus não está levando em conta nessa fala, nessa sua oração a Ele, se você é perfeito ou não. Ele quer saber se você acredita que Ele pode fazer o milagre. Ele quer saber se você acredita que Ele pode mudar essa sua situação. É isso que está em pauta na sua oração. A Bíblia diz que Deus não ouve pecador, mas se alguém temente a Ele, só que temente a Ele aqui não tem um sentido de perfeição, não tem um sentido aqui de não ter pecado, tem um sentido de acreditar nele, de que Ele é o Todo-Poderoso e de que você, embora sendo uma pessoa parcial, relativo, frágil, limitado na sua existência, Ele quer saber se você acredita de todo o seu coração nele, que Ele é o Deus que pode responder sua oração. É isso que está em pauta. Mas tem pessoas que não oram, e se ora depois de forma secundária, porque se acha indigno de ser respondido por Deus, porque é um pecador. E reconhecer que você é um pecador é um bom passo para você orar. João Calvino, um certo reformador da igreja, do protestantismo, ele disse uma frase muito intrigante. Ele diz: a maior dignidade de um pecador é reconhecer a sua indignidade. Se você reconhece que você é um pecador, você está apto para orar. Você está apto para falar com Deus, olha, e falar com Deus que responde orações. A segunda razão por que muitos não oram tem sido pelo fato de viver o pessimismo, a negatividade de que Deus não vai responder sua oração. De que Deus não vai responder suas orações. Muitas pessoas têm vivido esse tipo de pensamento nesse sentido. Não tem orado a Deus porque acredita que Deus não vai responder suas orações. Por que essas pessoas pensam assim? E porque pensam assim, elas não oram. Porque muitas delas, por fazer orações a Deus, têm se frustrado pelo fato de muitas orações que elas têm feito
não terem respostas de Deus. E porque muitas orações que foram feitas, elas não tiveram respostas de Deus, elas deixaram de orar. Por uma única razão. Porque elas aprenderam a serem condicionadas a uma fé de respostas de orações. E porque sua fé aprendeu a ter respostas de orações, a partir do momento que ela começou a orar com essa mesma fé, mas não teve resposta de orações, elas agora pararam de orar, porque suas orações deixaram de ter respostas. Por causa disso, elas viveram uma fé condicionada à resposta de orações. E isso é um grande erro. Eu não posso orar a Deus condicionado simplesmente a ter uma resposta das minhas orações. Porque Deus é soberano. Ele responde se Ele quiser. Ele responde da maneira que Ele quiser. Deus não é obrigado a responder minhas orações e tampouco responder da maneira que eu quero que Ele responda. Ele é Deus. Eu sou parcial. Deus é absoluto. Ele não muda. Eu sou relativo. Eu mudo. Eu cometo erros. Deus não. Eu preciso ter essa consciência. Eu não posso viver orando apenas na dependência de resposta de orações. Se Ele responder, eu preciso continuar orando. Se Ele não responder minha oração, eu preciso continuar orando também. Lembra que Jesus disse que devemos perseverar em oração e nunca desfalecer? Pois é. Eu preciso aprender a orar independente que Deus responda as minhas orações ou não. E independente que se Ele responde da maneira que eu estava esperando ou não. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu sou a criatura. Ele é absoluto. Eu sou relativo. Ele não muda. Eu sou parcial. Você tem que entender isso. E continuar orando. Essa é a segunda razão porque muitos não oram. Uma terceira razão porque muitos deixaram de orar é porque muitas pessoas desaprenderam o hábito de orar. Elas começaram a orar, começaram a pedir a Deus, tinham o hábito de orar, mas com o tempo, no passar do tempo, elas deixaram de orar um dia, deixaram de orar outro dia, as coisas às vezes se tornaram bem para elas, as dificuldades não surgiram tanto quanto dias atrás, isso foi deixando elas, levando elas a desaprender a orar, deixaram de aprender a orar uma vez, duas vezes, ficaram desacostumadas, porque oração também é um hábito. Assim como eu tenho o hábito de tomar o café de manhã, de almoçar ao meio-dia, de jantar à noite, e às vezes você faz aquele lanchinho à tarde, né? Isso é um hábito. Orar também faz parte do meu dia a dia. Se eu não procurar viver uma vida de oração, não como religioso, como judeus, que tem o hábito de orar 3 vezes ao dia, por causa da lei, a lei orienta eles a orar 3 vezes ao dia, mas não como um hábito, não como uma questão de intimidade com Deus. Mas muitas pessoas já oram por uma religiosidade, não é? Não por um hábito de relação com Deus, não por causa de um relacionamento, não oram por causa de uma comunhão, porque tem o prazer de orar, porque sente desejo de orar, às vezes ora já por uma obrigação, porque tem agenda para orar,
mas não por um hábito espontâneo, voluntário, não por um desejo da alma, porque tem prazer de falar com o Pai, por causa de uma relação de amor, de uma relação de pai e filho, de filho e pai, mas porque muitos deixaram de orar, porque desaprenderam, quebraram esse vínculo de oração, quebraram essa aliança de oração e desaprenderam a ter esse hábito de orar, que não, na verdade, não deve ser um hábito, mas parte da minha relação com o Pai, parte da minha relação numa condição de filho e pai, e de pai e filho. Essas são as 3 razões e motivos que muitas pessoas deixaram de orar. Existem muitas outras, mas apenas essas 3. Agora, a primeira coisa que eu preciso fazer para orar e para que minha oração ela tenha eficácia, tenha efeito, é ter a consciência que eu sou um ser parcial. Eu não sou um ser perfeito. Eu não dependo de perfeição para orar a Deus. Eu simplesmente preciso me colocar diante dele com o coração quebrantado, sabendo quem eu sou, mas sabendo muito mais quem ele é. Santo, todo-poderoso, imutável, perfeito. Eu sou um pecador. Isso é importante para que eu possa dirigir minha oração a Deus, sem soberba, sem arrogância, sem presunção, de que Deus possa ou não responder minha oração, mas entrar na presença de Deus sem essa ansiedade de milagre nenhum, tendo a consciência que Ele é meu Pai e eu sou seu filho, e que independente que Ele responda a minha oração ou não, Ele me ama e Ele tem cuidado de mim, e Ele vai cuidar de mim, ainda que eu deixe de pedir algo a Ele. Essa minha oração não é uma barganha. Eu não levo a Deus uma oração de troca, não. Mas eu levo a Deus uma oração de uma relação de pai e filho, de filho de pai. É isso que é primário na oração. Reconhecer que eu sou um pecador e que Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Em segunda instância, olhando para Jesus, o Jesus da cruz, olhando para a oração que Ele faz na cruz do Calvário, eu levo uma oração a Deus, não oração de terceiros. Eu não vou levar a Deus o que alguém orou a meu respeito, mas eu vou levar a Deus o que eu estou levando para Ele. É uma oração feita por mim, é uma oração feita pelo meu coração, é uma oração feita pelos meus lábios, é uma oração feita pela minha alma, não por terceiros, mas por mim mesmo. É essa oração que eu estou levando a Deus. É oração pessoal, não é uma oração experimentada por A, por B, é oração de uma experiência pessoal. Eu e Deus, Deus e a minha pessoa. Em terceira instância, essa oração, para ter eficácia, para ser feita da forma certa e correta, essa oração precisa ser aquela oração que está conectada com Deus, que tem uma conexão na vertical, mas ela também precisa ter conexão na horizontal. Ou seja, eu preciso levar uma oração a Deus, mas eu preciso de forma que eu esteja conectado com Ele. Mas eu preciso também estar conectado com as pessoas. Lembra que Jesus falou? Na cruz, Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso
estar conectado com Deus, ter uma relação boa com Deus, na condição de filho. Mas eu preciso ter uma boa conexão também com as pessoas ao meu redor. Eu preciso não apenas ser perdoado por Deus, mas perdoar as pessoas também, para que minha oração ela tenha efeito, ela tenha eficácia. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, se não me falha a memória, Timóteo, ele vai dizer que nós devemos apresentar a Deus orações, levantando as mãos santas, sem ter nenhuma mácula em relação às outras pessoas. Ou seja, isso fala de relacionamento. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. Veja o que diz, versículo 8, aliás. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem mácula, sem discussões, sem intrigas. Orar, mas orar com o coração quebrantado por as pessoas. Ter um bom relacionamento com as pessoas, porque não adianta você ser alguém perdoado, mas não perdoar. E na cruz, Jesus nos deixa uma grande lição. Ele ora ao Pai para perdoar as pessoas que lhe ofendem e que estão lhe fazendo mal. Então você percebe que na oração eu preciso ter essa conexão com Deus, estar em paz com Deus, levar uma oração sem barganha, sem condicional, mas também perdoar as pessoas. Ser um filho perdoado, mas também que perdoa as pessoas. Nessa relação de oração com Deus, eu preciso ter a consciência que assim como Jesus na cruz, diz a Bíblia, que lá em Lucas capítulo 23, versículo 13, a partir dali, quando Jesus está na cruz, certo momento ele diz, tenho sede. Nessa relação de comunhão com Deus, em que eu levo a Ele uma palavra de oração, eu preciso entender e reconhecer a minha humanidade. Eu preciso entender que eu estou me relacionando com Deus absoluto, que não é o homem, que é um ser imutável, um ser que não tem limites, e que eu sou um ser limitado, eu sou um ser que mudo, sou um ser parcial. Porém, eu estou orando, eu estou me dirigindo a um Deus absoluto, a um Deus que não é parcial. Mas eu preciso abrir meu coração e reconhecer a minha humanidade, como Jesus reconheceu a sua humanidade, e ele disse, tenho sede. E não se envergonhar, porque está dizendo, eu tenho sede. Jesus está nos ensinando a reconhecer a nossa fragilidade e pedir ajuda a quem pode nos ajudar. E abrir o coração diante de Deus e dizer, Pai, me ajuda. Não se envergonhar de dizer o que está sentindo, o que você está passando, embora na sua soberania Ele já sabe o que você está passando, Ele conhece a sua carência, Ele conhece a sua necessidade. Mas você precisa rasgar o seu coração para Deus e revelar a sua humanidade de forma verbal, dizer o que está sentindo, revelar os sentimentos do seu coração para Deus. Em terceira instância, nessa oração, você não apenas
Jesus não apenas me ensina a falar para Deus o que eu estou sentindo, mas se for preciso, na relatividade da sua existência como ser humano, que não vive isolado do mundo, mas precisa sempre de alguém para te ajudar, se for preciso, Jesus está ensinando, pede ajuda a mais alguém, porque foi isso que ele pediu. Ele disse, tenho sede. Alguém vai lá e dá uma esponja com vinagre para ele e ele rejeita. Por quê? Porque o que ele está pedindo é água e não vinagre. E ele nos ensina que nessa carência da nossa humanidade, se você tem que pedir, peça exatamente o que você precisa. Não aceite alguém dar outra coisa diferente além daquilo que você está pedindo dentro da sua realidade humana. Se você pede X, é X que você tem que receber. Não aceitar que ninguém faça barganha disso que você está precisando. Mas seja humilde para chegar para mais alguém e, se for preciso, dizer, eu preciso que você me ajude. Não ser orgulhoso e ficar escondendo suas necessidades, morrendo quando você está precisando de ajuda. Em quarto lugar, certa feita, Jesus vai dizer, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Nessa relação de oração que eu e que você faz, nós precisamos estar preparados para, independente da circunstância que está ao nosso redor, independente da situação deplorável, calamitosa que você esteja vivendo ou não, à luz do que Jesus nos ensina, porque ele estava pendurado na cruz, crucificado, mas ele tem a capacidade de olhar para o Pai e dizer, meu Pai, meu Deus. Ele tem a capacidade de, em meio a toda a fragilidade humana e de toda a limitação que está ao seu redor, ele tem a capacidade de chamar Deus de Deus, e de meu Deus e de meu Pai. Nenhuma implicação que está ao seu redor de sofrimento bloqueia esse sentimento paternal de filiação que ele tem com o Pai. E o Pai não deixa de ser o seu Pai por causa do sofrimento, e ele não deixa de ser o seu Deus por causa da realidade frustrada que Jesus se encontra ali. Não, ele continua chamando Deus de Deus e o Pai de Pai. Em quinta instância, nessa oração e nessa comunhão, nessa relação que Jesus tem com o Pai, ele não tem vergonha de abrir o coração e de dizer para o Pai o que está sentindo. Ele diz, por que me desamparaste? Na condição de filho, ele se sente na liberdade de dizer para Deus o que está sentindo. Você pode dizer para Deus o que você está sentindo nessa oração, sem se envergonhar. Diga para Deus o que está sentindo, aonde está doendo. Que tipo de sentimento você está vivendo? Se você está gostando, se você não está gostando. Se essa é a realidade que você gostaria de viver ou não, abra seu coração para Deus. Se tiver vontade de chorar, chore. Se você está se sentindo só, diga, Deus, eu estou só. Se você não quer essa realidade, diga para Deus, muda isso. Mas rasgue seu coração. Coloque seus sentimentos diante de Deus. Em última instância, quando Jesus vai entregar seu espírito ao Pai, porque ele vai morrer
Ele vai entregar-se ao Pai. Antes disso, ele diz: está consumado. Ou seja, está feito. Tudo está cumprido. Jesus não tem nenhum sentimento de que, embora as condições do lado de fora e aos olhos humanos, aos olhos daqueles que o crucificaram, tudo foi fracassado, Jesus foi vencido, acabou para Jesus, no conceito dele, na memória de Jesus. Tudo aquilo que era fracasso para alguém que estava ao seu redor era vitória. Aquela cruz não era uma cruz, era o trono. Aquela coroa de espinho não era uma coroa de espinho, era uma coroa de glória. E tudo que estava sendo razão de não uma resposta favorável para Jesus, era uma resposta favorável que Deus estava dando não só a ele, como aceitação da sua oração, mas uma resposta a toda a raça humana, de que agora tem resposta para o pecador está perdoado, de que agora a humanidade tem acesso direto a Deus para orar e para ser respondido. Ou seja, Jesus está nos ensinando que quando finalizarmos a oração, ter a consciência não do outro, mas a consciência de si mesmo, diante do Pai, que a sua oração, ela já foi aceita e que agora tudo já está respondido. E que não há nenhuma palavra de oração que não tenha surtido efeito na sua vida e na vida de mais alguém que você intercedeu. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra surtiu efeito para a sua vida e te ajudou, leva para mais alguém, transmite para mais alguém, que você seja um canal de bênção para todas as pessoas, em nome de Jesus. Mais uma vez, o meu muito obrigado pelas suas orações. Eu estou de pé hoje, completando mais um nível de vida, dia 25 de novembro de 2022. Obrigado porque você orou por mim. Eu estou de pé hoje por causa das suas orações. Mesmo sendo um ser parcial, frágil, limitado, mas eu quero continuar orando com você e caminhando junto em direção à cidade celestial. E se em algum momento desta caminhada nós não nos encontrarmos mais, vamos nos encontrar nos braços do Pai. É essa esperança que arde no meu coração. Deus te abençoe. Mas enquanto isso não acontece, vamos ter outros encontros por aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Grande abraço. Deus te abençoe.